Capítulo 3 sobre a fase projetiva no período antigo. Bom, antes de entrarmos nos estágios propriamente ditos, aqueles 4 que enumerei no primeiro vídeo, queria primeiro passar pelos termos que Baldwin usa como classificação, que eram as fases projetiva, subjetiva, ejetiva e objetiva. E agora não esqueçamos que isto são termos de psicologia desenvolvimental, ou seja, aplica-se apenas ao desenvolvimento do indivíduo e que estes termos estão a ser usados como um paralelo análogo a estágios de desenvolvimento social, ou evolução social, que seria o termo mais correto hoje. E por isso parece-me que, para nós percebermos bem este paralelo, convém ter uma noção, nem que seja de esgalha destes termos. E para isso temos de sair deste livro e ir para outro. Temos que ir para um livro que é O Indivíduo e a Sociedade, porque ele aqui tem uma versão resumida de uma explicação mais longa que dá num outro livro, que é as interpretações sociais e éticas no desenvolvimento mental. E é óbvio que isto para citar dá mais jeito um que tenha uma explicação mais breve. Então, no primeiro livro, o Indivíduo e a Sociedade, ele diz o seguinte: a mente dos outros para a criança é, numa fase inicial, a fonte de atos e eventos caprichosos e misteriosos. Está localizada simplesmente na pessoa física dos outros. É, por isso, projetivo. Simplesmente projeta-se sobre a outra pessoa, seja enfermeira, mãe ou quem quer que seja. Mas este tipo de presença é depois tomada para si mesma, por imitação, e ilustra naquelas experiências íntimas que são peculiares à sua própria vida mental, dores, esforços, crises emocionais, etc. Estes tornam-se os meios pelos quais ela interpreta o caráter projetivo dos outros. Todo o conjunto de eventos, tendo significado pessoal e não apenas físico ou corporal, torna-se subjetivo. É peculiar ao sujeito, que está agora pela primeira vez, diferenciado das outras coisas com alguma clareza. E isto é seguido, mais uma vez, por um movimento de retorno. As experiências subjetivas, por exemplo, uma série de esforços violentos ou uma dor violenta, são, em circunstâncias análogas, lidos sobre outros. Quando a expressão emocional assegura, ou quando gritos e gestos indicam, o subjetivo é alocado sobre outras pessoas. É injetado sobre os indivíduos da companhia imediata. As outras pessoas são, deste modo, pensadas exatamente nos mesmos termos que o eu privado e o eu privado nos mesmos termos que as outras pessoas. Vamos tentar dizer isto em menos palavras. Projetiva é uma fase em que as crianças não percebem bem o caráter interior ou privado da mente, de modo que o eu dos outros é meramente o que eles mostram por fora. A mente dos outros é uma coisa misteriosa e caprichosa, precisamente porque não se percebe o que vai lá dentro. Não percebem o que é que os motiva, não se percebem quais são as razões, não se percebem quais são as intenções, não se percebe nada, zero. Mas, ainda assim, a criança imita as pessoas da sua companhia e, ao imitar estas pessoas, começa a experienciar as sensações, ideias, crenças e sentimentos que costumam acompanhar essas pessoas imitadas nas coisas que fazem. E isto seria a fase subjetiva. E agora, com esta biblioteca de experiências que está arrumada por tipos de atividades e contextos, a criança começa a supor que aquilo que lhe vai na mente também vai na mente dos outros em atividades e contextos diferentes. E aqui já há uma tal coisa chamada de mente e que tem as suas próprias características e que toda a gente tem. Nos dias de hoje, esta fase ejetiva, os psicólogos diriam que é a fase em que se desenvolve uma teoria da mente. E isto para eles, pronto, no discurso dos psicólogos de hoje, esta é a capacidade de atribuir estados mentais aos outros e conseguir pensar sobre as outras pessoas em termos destes estados mentais. E pronto, guardem esta informação agora no bolso e mantenham-na à mão para perceber a analogia constante que o Baldwin vai estar a fazer até, inclusive, no o final do segundo volume. Voltemos então à história da psicologia e o primeiro estágio que temos para ver é o projetivo, ou antigo. O capítulo anterior tínhamos falado que é preciso uma irregularidade fortuita para gerar mudança progressiva numa sociedade e foi precisamente isso que aconteceu. Sobre os fatores que contribuíram para estas irregularidades, Baldwin diz
que, em certos casos, as condições geográficas favoreceram a liberdade do comércio e o surgimento do individualismo industrial. E, em alguns casos, as condições políticas favoreceram a rivalidade e competição das instituições sociais e religiosas. Estas condições, em conjunto com o constrangimento que causam sobre o indivíduo, trabalharam na produção da liberdade política e da liberdade individual, nas quais os impulsos do pensamento refletivo encontraram algum espaço. E é isto que acontece na área do Mediterrâneo, que apanha ali a zona da Grécia, o Levante e a Ásia Menor. E Baldwin diz que são os diversos pensadores que surgiram nesta área, principalmente na parte grega, os iónios, eleáticos, pitagóricos, atomistas e sofistas, que dão o primeiro passo para o dualismo. E assim, eis a analogia com a teoria do desenvolvimento mental que vimos no princípio do vídeo. O mundo é para a raça, assim como é para o indivíduo nos seus estágios iniciais de desenvolvimento, uma espécie de panorama de mudanças patentes. E por explicar. É simplesmente projetado sobre os olhos, patente aos sentidos. Os seus princípios de explicação, matéria, mente, Deus, não são de modo nenhum isolados ou diferenciados uns dos outros. Dentro desta diversidade de escolas de pensadores, os pré-socráticos, Baldwin classifica 7 teorias do mundo com consequências para o entendimento da mente. O ilozoísmo, dos pensadores iónicos, o dualismo dos protodualistas, a teoria corpuscular dos atomistas, a teoria formal dos pitagóricos, a teoria do uno dos eleáticos e a teoria do relativismo dos sofistas. Sobre o ilozoísmo dos iónios, Baldwin diz-nos que esta forma de pensar caracteriza-se por explicar o mundo apenas com um princípio. Portanto, uma abordagem monista de caracterizar a realidade. Entre tales Anaxímenes, Diógenes de Apolónia e Heraclito, especulou-se que esse princípio era a água, o ar ou o fogo, e viu o mundo como algo em constante mudança, em processo, ou seja, havia qualquer coisa de vital no mundo que o faz mexer. E é daqui que vem o termo ilozoísmo. Ilo de ili, matéria, e zoísmo de zoo, vida. Portanto, um princípio monista de matéria viva. A vida é a base de todo o movimento, mudança e evolução. Os seres vivos têm almas e todas as coisas têm vida. O princípio mental ou consciente não é separado da matéria. Matéria é sempre vida. E sobre este passo monista e lozoísta vieram os protodualistas, Anaximandro, Empédocles e Anaxágoras. Anaximandro procurou explicar o mundo com a oposição entre o ilimitado, aquilo que ele chamou o apeiron, e o limitado, ou o infinito e o finito. Empédocles com a oposição entre amor ou atração e ódio ou repulsa. E o Anaxágoras, finalmente, com a oposição entre espíritos ou alma, nous, e matéria. Além de terem uma concepção dualista do mundo, têm também uma concepção mais nuançada da matéria. A matéria não é apenas uma coisa, mas é uma combinação específica de elementos em circunstâncias diferentes. E isto fez um trabalho negativo sobre a mente. Isto significa que, ao serem mais sofisticados nas suas concepções da matéria, ficaram também com uma definição mais robusta do que ela é. E isto ajuda a desenhar com mais precisão a linha que separa a mente do resto do mundo, coisa que se verificou explicitamente em Anaxágoras. E aqui Baldwin volta à analogia. A criança é guiada pelo stress da vida, pela necessidade de adaptação ao reconhecimento de uma certa estabilidade, ordem e uniformidade no mundo externo. Esta uniformidade condiciona e controla o seu pensamento e ação, e é por este movimento para a definição do objetivo que a fase contrastante da experiência, a fase interior quase subjetiva, é clarificada por seu turno. O princípio movedor por detrás da regularidade e uniformidade das coisas, a razão de ser da mudança ordenada, é algo que se forma a si mesmo como o eu ou a alma. Baldwin diz que, ainda assim, este dualismo era tendencialmente focado na matéria e no corpo, que ainda não se tinha dado a devida importância ao princípio subjetivo e, como tal, ainda está dentro da fase projetiva. Mas foram estes protodualistas que trouxeram ao de cima as discussões que ocuparam o pensamento grego por diversas gerações, o problema do uno e o múltiplo e o problema consequente da fiabilidade dos sentidos.
O primeiro problema tinha que ver com determinar se a realidade é monista ou pluralista, composta por um ou por dois ou mais tipos de coisa. O segundo problema tem que ver com testemunharmos sensorialmente muitas coisas separadas e singulares e, no entanto, pela razão percebermos que há unidade na realidade. Este segundo problema foi aquele que, no esforço de lhe arranjar uma solução, virou os pensadores para dentro de si mesmos e mais tarde levou à face objetiva. A solução dos atomistas para o primeiro problema foi a sua teoria corpuscular. Segundo eles, a realidade é feita de átomos ou corpúsculos. Eram todos feitos da mesma coisa, mas tinham dimensões e formas diferentes. Os objetos que compõem a realidade são agregados específicos destes corpúsculos. E a alma ou espírito não é diferente, também é feita de um tipo específico de corpúsculo. Enquanto os corpúsculos da alma estão agregados com os corpúsculos do corpo, o corpo tem vida. Quando a alma se desagrega, o corpo morre. A nossa percepção pelos sentidos, por seu turno, o segundo problema, é solucionada especulando que ela acontece por meio de microimagens que passam através dos sentidos e fixam-se na alma. E sendo assim, os atomistas deram mais um empurrãozinho negativo na direção do subjetivismo. Eles mecanizaram e naturalizaram e engrossaram ainda mais a complexidade do mundo externo. Pode-se chamar um avanço para a psicologia apenas no sentido negativo de que torna mais fácil para o pensamento subsequente caracterizar fenómenos subjetivos em si mesmos, porque o externo e mecânico está mais definido com precisão. A concepção da natureza, physis, é avançada na direção de uma ordem mundial objetiva e mecânica. A antítese entre a natureza e o homem, como tomou forma nos sofistas, está assim preparada. Mas antes de irmos aos sofistas, vamos passar primeiro pelos pitagóricos e os eleáticos. Os pitagóricos eram a malta dos números, e para eles o mundo era formal, no sentido em que tudo se explicava por relações numéricas. E isto faz deles monistas, como vimos que era o caso dos iónios há pouco. Só que, em vez de água ou ar, para eles são relações numéricas. Monistas ou não, é nos pitagóricos, no entanto, que vemos a primeira classificação de faculdades mentais. A razão, phrenese, alma, nous e desejo, thymos. O primeiro, só o ser humano é que tem. E os outros dois, os animais, também têm. Mas os pitagóricos dizem mais qualquer coisa que os atomistas sobre o que acontece à alma. Eles especulam que a alma transmigra entre corpos e que é imortal. Uma teoria que depois Platão vai assumir mais adiante, mas com mais específicos. Quanto aos eleáticos, eles também se mantiveram nesta onda monista e estavam convencidos que a multiplicidade de coisas que testemunhamos sensorialmente são meras aparências. Para Xenófanes, o princípio uno era a Terra, muito à la Iónio. Para Parménides e Melisso era o espaço, e todos achavam que este uno ou infinito, dependendo de a quem vamos buscar os termos, é imutável, fixo, perfeito, e portanto não admira que achassem que somos iludidos pelos sentidos. E esta crítica aos sentidos, baseada em especulação metafísica, é da maior importância para o aproximar da face subjetiva. Diz Baldwin que nisto a força da filosofia eleática na psicologia torna-se óbvia. Traz à superfície o problema da percepção e faz uma crítica explícita do conhecimento necessário para continuar a teorizar. Mas o problema da percepção ou conhecimento é um problema da vida interior ou subjetiva. E ao trazerem este problema para a superfície, os filósofos eleáticos deram um passo na direção da definição do ponto de vista subjetivo em si mesmo, representado mais tarde por Sócrates. Esta especulação metafísica toda não cai muito bem em algumas pessoas. Os atomistas diziam que isto era uma multiplicidade de corpúsculos agregados em corpos, os eleáticos diziam que isto é tudo espaço ou terra, os pitagóricos que isto é tudo relações numéricas, e todos sugerem que somos sensorialmente inaptos. E os sofistas agarraram nesta especulação toda e disseram, pois, então para ti é assim, para ele é assado e para mim é cozido. Ou seja, começaram a teorizar o relativismo na sua forma global. Ou seja, o relativismo de tudo e mais alguma coisa. Toda a realidade externa ou a verdade é relativa ao observador. Não há qualquer conhecimento geral, fiável da natureza, assegurado pela percepção.
A justiça e a moralidade não podem ser fundadas numa suposta ordem objetiva da natureza. E a razão é vã. Não há modo nenhum de obter qualquer verdade independente, seja sensível ou racional. Tudo assenta sobre a experiência e natureza do homem. E é daqui que sai a esgotadíssima declaração de que o homem é a medida de todas as coisas. E Baldwin diz que este desfecho social era expectável. Com tanta especulação, cada um a mandar bitites esses incompatíveis entre si, esta salada de fruta intelectual descredibilizou os nossos instrumentos de cognição em geral e, no fim, acaba por ser o cada um por si, no que respeita à verdade, ou seja, relativismo. E a posição dos sofistas é a posição do cético. Como Baldwin diz, o satírico das coisas velhas, mas que não proficia nada de novo. Mas os céticos são importantes para limpar o lixo intelectual, porque, embora eles não produzam nada, o seu trabalho meramente negativo ajuda o pessoal a perceber o ridículo dos seus sistemas especulativos e afia a perspicácia e engenho de novos players no jogo da filosofia. Vai obrigá-los a virarem-se para dentro e a pensarem 300 vezes sobre o que lhes vem à cabeça antes de cuspirem as ideias cá para fora. Baldwin diz que a posição sofística é para o desenvolvimento da interpretação racial ou social o que o alvorecer da era subjetiva é para o indivíduo pensante. Os sofistas, ou os céticos, para sermos mais genéricos, representam o estado mental da criança quando começa a procurar dentro de si melhores critérios ou princípios para compreender o mundo e despoja-se do que já tem ao seu dispor como insuficiente ou desadequado. E aqui começa a aparecer também um dualismo de interior versus exterior. E isso será explorado, primeiramente, por Sócrates, à entrada do período subjetivo. E é com ele que vamos começar no próximo vídeo.